Bom, iniciando o nosso pós-jogo, portanto, falando, dessa derrota do Ceará para o Atlético Paranaense fora de casa, 1-0 para o Atlético, depois o Ceará empatou e depois tomou o gol da vitória do Atlético Paranaense fora de casa lá na Arena da Baixada. Quem comenta comigo é o Wilson Medeiros. Essa derrota, qual foi o principal motivo, a principal razão dessa derrota do Ceará? Foi falha do próprio Ceará ou superioridade do Atlético Paranaense, hein, Wilson? Olha, Caio, os dois gols do Atlético, se você for analisar, saíram basicamente de erros ou individuais ou coletivos do próprio Ceará. O Ceará que veio para essa partida bastante desfalcado, sem sua dupla de zaga, e a gente tem que convir que isso conta muito, contabiliza muito. Klaus, por exemplo, estava jogando nos aspirantes, O Ceará tem zagueiro ali a conta do chá, E do agora centroavante titular, que era o Jael. Então pesa bastante no elenco que é bastante limitado, que já não tem essa homogeneidade em termos de qualidade, que é o elenco do Ceará. Então isso pesa bastante. O que é que o Thiago Nunes fez? Quis entrar com 3 volantes, e o Vina ali, o Vina talvez tentasse ser mais centralizado, mas praticamente essa situação ainda existiu. O Vina ficou mesmo ali no meio. E o Ceará teve muita dificuldade, até pela dificuldade que os 3 volantes do que o Ceará colocou, que o Nunes colocou, em sair para a jogada. Então, estava um jogo morno, o Atlético Paranaense também veio reforçando a sua defesa com 3 zagueiros. E até o momento onde o Marlon, justamente nessa questão da dificuldade do passe, de ter uma qualidade para poder sair de bola, perdeu uma bola lá na frente, o Atlético ligou um contra-ataque. Para mim, repito, o Lacerda cochilou, ficou olhando para a bola, o Kaiser passou por trás dele e abriu o placar. Ceará no segundo tempo não mexeu no intervalo, mas o Thiago deve ter dado uma sacudida, porque o time voltou realmente um pouco mais ligado, mas continuando com aquilo que eu já vinha reclamando há muito tempo, que era a questão de cercar. Chega ali, está cercando a área, mas não consegue concluir, não consegue dar um desfecho para aquela jogada. Então toca até perder. A gente falava sobre isso e no lance seguinte, o Mendonça, que recebeu uma bola em situação de chutar, arriscou para o gol, foi premiado. O Santos rebateu, o Rick chegou muito oportunista e marcou o gol de empate. A partida até então continuou, muito parecida. O Ceará muitas vezes até conseguia chegar melhor do que a equipe do Atlético. O fato é que uma bola parada, uma cobrança de escanteio, eu estava revendo o lance aqui, vi assim, pelo menos 3 falhas. O Lacerda e o Klaus paradinhos, plantados no chão, não subiram, estavam de frente. O Renato Kaiser, ele veio de trás, então veio na direção do gol. Eles tinham condição de ter visto o Renato Kaiser chegar ali pelo menos para atrapalhar. A bola resvalou no Lacerda, que, como disse, ficou parado, tentou fazer uma parede, não entendi ali, matou o João Ricardo, mas no nascedouro desse escanteio, o Mendonça também, Ele esbarrou ali com o Renato Kaiser, em vez de continuar o lance, ficou olhando para o árbitro, pedindo falta, levantou as mãos, deixou o Kaiser sozinho para acontecer esse gol. Então, foram 2 lances onde atrapalhou muito, onde as falhas individuais e também coletivas do Ceará atrapalharam bastante. Daí em diante, o Ceará fez diversas alterações até que eu falava, da entrada do Eric, do próprio Clebão, só que o Ceará, de repente, perdeu a força, não sei se foi o fôlego, perdeu a força de fazer aquilo que vinha fazendo no primeiro tempo e no começo do segundo, tentar ali empurrar o Atlético lá para trás, fazer aquela circulação de bola ali nas proximidades da área, agora com a referência, com um jogador novo que leva para cima, que é o Eric. E isso acabou. O Ceará não conseguiu mais acertar, chegar com muita qualidade. Chegou uma vez, na verdade, num bate-rebate. O Gabriel Dias ganhou ali do zagueiro, ficou em condição de bater para o gol, mas mandou no alto. O Ceará não ameaçou mais, Teve ainda a questão do Fernando Sobral, a expulsão do Fernando Sobral, que atrapalhou bastante. E foi um resultado, pela competência do Atlético Paranaense nas chances que teve, justo. Mas, repito, a mesma coisa que eu falei no primeiro tempo. Se for analisar a produção, 2 times que produziram muito parecidos, o resultado perfeitamente, pelo menos ao meu ver, compreensível para um Ceará, fora de casa, completamente desfalcado. Perde o Fernando Sobral para a partida contra o Sport. Tá um burburinho aqui, um disse-me-disse, eu estou tentando averiguar aqui, porque o Vina, no final da partida, foi reclamar com o árbitro, já com o jogo encerrado, tomou amarelo. Teria sido o 3º amarelo do Vina, daqui a pouco a gente vai dar uma conferida para olhar, mas o fato é que não foi um jogo tão ruim do Ceará, foi um jogo onde faltou força para concluir mais jogadas e falhas individuais, erros individuais e também erros coletivos, culminaram nos 2 gols do Atlético Paranaense. E é juntar os cacos, sacudir a poeira e vir para o jogo do Sport, tentar vencer o Sport aí que está sofrendo na zona do rebaixamento
e de repente buscar voltar para essa briga. Continua ali no bolo. Fluminense perdeu, Cuiabá perdeu, foi ultrapassado agora pelo Atlético, né? Fica 2 pontos atrás do Atlético, mas ainda está no bolo. Não pode se abalar e ficar tão longe de vitórias como ficou nesse hiato agora, antes de vencer o Fluminense. É continuar nessa batida, não se distanciar de vitórias, ficar nesse bolo para buscar, como eu já tinha dito, de repente até uma pré-Libertadores. Caio. Valeu, Wilson Medeiros, está aí, portanto, comentando, resumindo, né, o que foi esse jogo, Atlético Paranaense 2, Ceará 1.